Estamos de volta com o BMC Market para chamar o nosso primeiro convidado, ele, o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Tudo bom, Gilvan? Prazer falar contigo. Oi, Felipe, como é que você está? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Muito boa tarde a todos. Gani, Mestre Cabral, sua benção, Deus te abençoe, tudo bem com sua sabedoria. Isa, tudo bem? Ó, gente, o conteúdo da Isa nas redes sociais é ótimo, obrigado. Gente, olha gente bonita aí, cara. Olha o Gani, olha o casaco do Gani, cara. Muito bonito. É um blazer, né? Não fala português não, mano. Não fala não. É Quinta Avenida pra cima, mano. Bom. Isa, como é que você tá? Bosco, tudo bem? Tudo bem. Sempre muito gentil. Gilvan, vamos começar falando aí sobre essa notícia aí da elevação dos juros lá no Banco Central da Europa, né? Essa elevação aí pela primeira vez em 11 anos, né? As bolsas lá fora tiveram aí movimento de otimismo, né? Logo após esse anúncio. Agora a maioria delas aí vem em perdas, né? O que você acha aí dessa reação aí do mercado sobre esse tema? Quais contas aí os investidores estão fazendo aí para reprecificar os ativos? Alexandre fez um comentário ótimo. Nesse exato momento não tem acontecido nada. Eu acho que é muito certo que vai acontecer nos próximos meses. A Alemanha, por exemplo, ela consome 55% do gás da Rússia. A Itália consome 40% do gás da Rússia. A gente vai ter dois cenários clássicos aí, é um racionamento de energia e uma inflação que vai assolar a Europa depois de muito tempo. Então, a conta vai ser o aumento do endividamento público e racionamento da Europa, lembrando a questão, talvez questões de Segunda Guerra Mundial, porque a Europa não vive um caos tão forte como esse. E chama a atenção também a saída, porque o partido, né, direito da Itália é o que pode assumir, porque tem uma ampla maioria, e esse partido é um pouco próximo das ideias do Putin. Então, a gente pode ter uma aproximação da Itália de um governo russo, e talvez tendo ali uma recuperação para a Itália que ninguém pensa. Mas eu queria voltar no tempo e convidar todos aqui a ler uma carta que a Dynamo, a gestora Dynamo, a incrível gestora Dynamo, parabenizar a todos. Eles escreveram uma carta, se eu não estou enganado, é a carta 101 ou 100, onde eles falavam de uma coisa chamada juros negativos. Tá? Os juros negativos nos últimos 11 anos eles foram fundamentalmente necessários e importantes para a estabilidade europeia. Mas agora chegou a hora, e eu tenho uma grande preocupação sobre isso, eu tenho falado, e vou lembrar o famoso termo PIGS, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que fizeram ali o seu endividamento, trouxeram uma volatilidade aos mercados. A gente teve um teste de estresse dos bancos europeus quando isso aconteceu, e a gente pode ter novamente uma preocupação. Eu acho que as bolsas não vão refletir o risco. No atual momento, o que vai refletir o risco chama-se CDS. Os CDS da dívida europeia vão ser os grandes drives do momento. Eu queria convidar todos que estão aí no chat, e é bom ser um programa interativo, para olhar o CDS desses papéis. O que vai acontecer é que o endividamento da Europa vai subir, isso vai trazer uma grande preocupação. O que não vai acontecer agora, deve acontecer em 2023. Talvez 2024, 2025, 2026, a gente tenha, por exemplo, a Le Pen ganhando força no governo francês. Então, acho que a Europa vive um momento muito difícil, porque a organização política é importante e o Draghi sai, e era uma pessoa muito forte. Por exemplo, se a Lagarde sair do Banco Central Europeu, é uma outra preocupação. Ou seja, a Bolsa não vai sentir isso, o que vai sentir são os CDS, e o início da tempestade ganha um novo elemento, que é a Europa vivendo um endividamento. Então, vamos olhar, por exemplo, as ações dos bancos europeus, se elas vão entrar em queda. Então, pode notar aqui, dia 21 de julho de 2022, eu acredito que os bancos europeus podem ter ali uma pressão nos próximos meses. Mas o lado bom de achar que você quase nunca acerta, né? Como é o mercado na prática. Gilvan, meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Tá abençoado, Deus te abençoe. Falando de Europa, eu acho que a Europa tem um grande problema na conta chamada Itália. Total, 160 do PIB, não é? 150 e alguma coisinha, quase 160 do PIB é a dívida. É isso. Então, o que está acontecendo? A diferença para os juros alemão, que é uma das referências da Europa, está aumentando horrores.
Tanto é que o pessoal acredita, eu não vi o detalhe hoje, como eles detalharam da possibilidade do Banco Central Europeu recomprar a dívida italiana para poder acalmar as coisas por lá. Mas aí fica a minha dúvida. Dependendo de como ele recomprar essa dívida italiana de emissão que já está na mão da iniciativa privada, o Banco Central Europeu aumenta o fluxo de dinheiro na Itália. Isso pode ser inflacionário. E aí? Total. E esse círculo vicioso? Cara, a gente tem que lembrar, assim, eu gosto de brincar, Alexandre, de Game of Thrones quando eu penso em Europa, sabe? São 27 províncias que se uniram para tentar criar uma organização e botar uma moeda. Aonde um era superavitário, que é a Alemanha, então tudo tem que ser, acho que tudo tende a zero, se a gente fosse brincar de matemática, adoro quando você dava essas explicações, mas acho que tudo tende a, todos os caminhos levam à Alemanha, antes era Roma, agora é a Alemanha. A Alemanha é que dá o drive da Europa. Acho que o que vai acontecer com o Banco Central Europeu é que ele vai virar o Fed da Europa. Ele vai fazer um quantitative easing ali para normalizar. Não sei até quando e qual o preço que ele vai pagar. Mas a minha preocupação com a Itália é um futuro Brexit invertido, né? Porque será que as pessoas vão pagar, Gani ou Cabral, a conta da Itália? Será que você vai olhar ali, por exemplo, a Alemanha e falar assim, agora eu vou pagar a sua dívida? Então, acho que a grande preocupação aqui é se uma das economias, das 27 da zona do euro, tiver uma fragmentação inflacionária, perda do valor de compra, uma relação dívida PIB muito alta e for um câncer para essa região, como é que ficará os outros países? Eles vão arcar com isso? A gente tem que lembrar, eu gosto sempre de fazer aqui um VAR no tempo, que a Grécia não foi fácil, né? Quando descobriu que ela fraudou os números para entrar na zona do euro e que ela quase destruiu o euro alguns anos atrás, a gente não tinha na Europa, isso é muito clássico, era muito clássico em países emergentes, ter corrida aos bancos. A Grécia passou por isso. Isso trouxe um prejuízo reputacional bem interessante para a gente avaliar. Então, acho que o momento aqui agora é a gente entender se a Itália pode causar uma fragmentação como causou a Grécia. Lembrando que a Itália tem uma importância ali na zona do euro, mas não sei, economicamente, Alexandre, eu acho que você salvaria, Alexandre Gani? É aquela velha história, você vai botar no trem, vai levar com você ou vai deixar na estação? A Itália eu salvaria. Ela é muito grande, ela é a terceira economia, né? A Alemanha, a França e ela. Eu salvaria e penalizaria pesado, mas eu não deixaria na estação, não. Grécia, posso até pensar em deixar na estação. Agora, a Itália não dá, não, mano. Ele é muito forte. Eu concordo com você. E eu acho que a gente volta, né? Eu gosto muito de história, Alexandre Cani, nossa audiência. A gente volta no tempo, né? Parece que a gente está falando de Espanha, Inglaterra, de Itália, são as grandes potências ali. Mas, para mim, eu sempre tenho falado isso, queria deixar registrado. Acho que o próximo caos que tem para a gente aqui, depois de China desacelerando e inflação nos Estados Unidos, é a Europa atravessando um cenário. E aí tem um detalhe, Alexandre, audiência, que é a guerra da Ucrânia. Cara, o preço dos alimentos vai causar, Alexandre, uma segunda inflação, que não dá para controlar com emissão de moeda. A Rússia está anexando algumas províncias da Ucrânia, províncias que são muito produtoras de trigo e que abastecem a Europa. Então a gente pode ter ali, a gente chama no mercado financeiro de short squeeze, né, que quando o mercado está tomado, o preço acaba subindo. Eu vejo a Europa caminhando muito com short squeeze, sabe? Esse short squeeze vai ser causado pela Rússia, porque a Rússia ela tem duas variáveis dominantes nessa equação: a variável gás e a variável preço dos alimentos que ela fornece para a Europa. Então acho que a Europa vai ganhar uma inflação muito forte, cavalar. Vamos aguardar para ver. Ô, Gilvan, meu caro, você acha que essa situação de instabilidade, essa situação de instabilidade econômica pode levar à queda de mais primeiros ministros, chefes de governo, e também saída de alguns países do euro? Você acha que esse cenário é muito improvável ou não? Porque se a economia estivesse bombando, eu não sei se o cara do Reino Unido caía, não. É legal, eu postei isso recentemente, é legal ter vocês aqui, que eu respeito muito nossa audiência, que as pessoas que estão chegando no mercado financeiro acham que economia é fazer trades rápidos e
estratosféricos, né? O mercado financeiro tem uma beleza, né? Eu gosto desse negócio, sou apaixonado por isso, porque tem uma relação direta com a economia e política. Esses políticos estão caindo, as economias estão destruídas. Eu não sei se o da França ganha na próxima. Eu tenho minhas ressalvas, tá? Se ele não fizer as reformas. Então, assim, eu vejo que tem sim, Boris Johnson caiu, porque a Inglaterra, eu queria saber que os responsáveis pelo Brexit estão aí agora, né? Porque o Brexit foi, na minha visão, Alexandre Gani, trouxe um problema muito grande para a Inglaterra, para o Reino Unido, que agora eles precisariam de uma força para crescer, visto que o gás é um problema, e a inflação que vai ser causada pela Rússia em questão de meses. Então, estar dentro do euro talvez seria algo muito bom. Então, assim, a gente tem agora o Draghi caindo, a gente tem o Boris Johnson caindo, e tem uma preocupação, Gani, que não é a caída deles. Na verdade, a gente tem a Merkel que saiu, chegou o momento dela, mas a gente olha para a Europa e a gente vê o seguinte, a gente não tem ali se fosse um tabuleiro de xadrez, a gente não tem ali grandes exércitos defendendo os avanços da Rússia, as novas negociações. Tem uma preocupação muito grande, não com os primeiros ministros, mas com a força da extrema-direita invadindo a Europa, porque você não tem pilares políticos para sustentar as investidas da força extrema-direita, da extrema-direita europeia, que é uma preocupação, não sei se vocês concordam comigo. Então, acho que eu não estou preocupado com os primeiros ministros, na verdade, eu estou preocupado com a força da extrema-direita chegando nos governos, como é que seriam essas negociações, esses endividamentos. Então, a minha preocupação não é os primeiros ministros. E sobre o euro, eu vou ser bem sincero, eu gosto de olhar o VAR do Brexit, né? O Brexit demorou bastante para acontecer. Então, acho que o euro vai se dissolver em 2, 3 anos, mas vai demorar um tempo, ele vai fragmentar, ele vai enfraquecer gradativamente. Ele vai começar, se fosse acontecer num desenho perfeito, a moeda perdendo valor. Tem um livro que chama 800 séculos de crises financeiras. O euro perde valor, a inflação chega, o endividamento fiscal acontece, e aí você tem a saída dos países. Então, vai acontecer pela linha fragmentada dos anos. Então, demora talvez 10, 15 anos, porque assim, tem um livro muito bom, porque as nações fracassam. Então, vai vir a perda da moeda e depois vai vir a perda da inflação. Bom, Gilvan, saindo um pouquinho desse assunto aí da zona do euro, eu queria falar de renda fixa, com taxas aí do Tesouro IPCA mais em 6,2%. O dilema é se vale ampliar o prazo. Qual que é a sua opinião? Cara, eu gosto, cada uma das pessoas que estão aqui eu respeito muito o Alexandre, por isso que eu peço a benção. Eu acho que a gente tem que respeitar pessoas que estão no mercado antes mesmo dele existir. Né? Para quem não sabe, o Alexandre fez um dos sistemas da Bolsa, né? A Bolsa tem um sistema... Dinossauro. Mas quem não sabe, o Alexandre tinha um sistema na Bolsa chamado Puma, e era um sistema que liquidava as operações, muito antigo. Alexandre é dessa época. Todo mundo hoje está vendo aí... O Ketz é antes do Puma, meu amigo. O Ketz é da época da Bolsa Rio. É isso. Puma, né? Já era então, moderninho. Puma era a Bolsa de Chicago. E era da HP, pega né? O Ketz, então, monocromático. Tinha Excel, era HP, não era? Não, era Lotus. Era Lotus 1, 2, 3. Com uma tela do Ketz que travava horrores, mano. À tarde ela não funcionava. Maravilhoso. Isso é raiz, cara. O Gani, cara, tem uma beleza do que o Alexandre faz. Alexandre, toda terça e quinta, o Isa, ele dá uma informação muito preciosa, que o mercado às vezes não acompanha. E ele fala aqui, tá, Filipão, que é o leilão do Tesouro. Sim. A melhor forma para a gente interpretar isso é o leilão do Tesouro. E para quem está aqui na BMC, que é o canal mais sério que existe hoje no Brasil sobre mercado financeiro, que não vende nada, que dá conteúdo genuíno, independente da opinião, é o leilão do Tesouro. Isa, o que está acontecendo é a Selic não é 13,25 e não é 13,75, a Selic é 14 para 20. Desculpa, podem me tacar tomate aí, opinião pessoal, aí você vai falar assim, mas Gilvan, por que você está falando que é 14 para 20? 250 bi na dívida vai entrar para 23 por causa de algumas mudanças no regime fiscal. E aí você olha para um país que a inflação está em 13, que no ano de eleição está sendo gasto quase 250 bilhões, que os estados e municípios abdicaram de ICMS para causa do preço da gasolina, que a gente não tem atividade econômica pujante, que 66% da população, 66 milhões de pessoas estão endividadas, até R$4 mil,
e que você não tem indicadores antecedentes tão atrativos, eu não quero 6, eu quero 8, quero 9 de taxa real, né, Alexandre? Isso aqui, gente, sem econometria, tá? É muito olhando sensibilidade de mercado. Então, você vai pegar um país endividado, sem atividade econômica e com muita inflação. Cara, isso é cenário dos anos 80. Vou repetir. O Brasil está entrando com um cenário inflacionário, com muito gasto, sem atividade econômica, com alto desemprego. Guedes, desculpa, eu adoro você, te respeito pra caramba. Mas, cara, essa conta vai chegar. O investidor não está tomando no leilão e a renda fixa está pagando 6,07. Alexandre, isso é taxa de 2012, 2013. Então, a gente vai ver a renda fixa oferecendo mais rentabilidade. Qual o lado ruim disso? É que a gente chama bolsa de valores. Só que existe uma coisa chamada correlação. E a correlação hoje é muito positiva para a renda fixa. Então, investidores de plantão que querem curto prazo vão comprar renda fixa. E os caras que gostam de comprar bituca de charuto, como diz o Warren Buffett, a hora é agora. Então, tem que todo dia tentar comprar um pouquinho aí e enxergar esse mercado com muito valor. Olha só um dado cultural, o BTG está montando uma operação estruturada, isso é completamente público, está nos sites, está na imprensa, não estou contando segredo aqui, que ele está comprando dívida de empresa brasileira lá fora e está swapando. A ideia do produto é dar 18% ao ano durante 6 anos. Porra! Eu vou querer de mais alto. Capital, né? Você quase triplica a capital, 18 ao ano e 6 anos. Isso sem fazer esforço. Tá assim, muito alta, mano. Esforço zero, só ir lá e aplicar. É isso. Isa, o cenário de renda fixa, aí para respondendo sem um cunho, sem uma opinião pessoal e mais técnica, é aumentar os spreads. Os spreads irão aumentar para essas 3 variáveis que eu apresentei, que é o endividamento, que é a falta de atividade e a necessidade de capital das pessoas. E o princípio básico do mercado é oferta e demanda. Então, a oferta não está agradando a demanda, vai ter que subir a taxa. E a discussão já é essa Selic termina o ano, esse ano talvez em 14 alguma coisa, mas 2023 possa subir. O fiscal vai ser o problema. Concorda comigo, Gani? Acha loucura? A Selic a quanto? Não sei, vou chutar. 16, Cabral, 16? Não, acho loucura, que não. Né? Não, acho que... Eu acho que ele pode parar e, por mim, nem subiria mais. Mas pensar em BC, ele pode ir a 14, 25 e planear isso aí durante meses e meses. Eu arrisco aí uns 13,75, 14. Acho que começa a fazer efeito, viu, Gilvan? Porque a Selic já está elevada já há um tempo, né? E aí tem o lag, que a Selic começa a fazer efeito no mercado 9 meses depois. Então essa Selic agora, e pesada de agora, acho que fará um efeito em 2023. E aí a gente pode ter alguma boa notícia em relação à inflação. Mas eu concordo com você que o afrouxamento da regra fiscal é um problema nem tanto pelo aspecto quantitativo, mas mais pelo aspecto qualitativo, pela mensagem que se deixa, né? Na hora que precisa de dinheiro, o Estado dá um jeito lá e abre espaço quebrando o teto de gastos. E é por isso que... Feliz? Oi? Sabe quem está feliz? Quem está feliz? Os rentistas, Isa. Então, essa era a minha pergunta que eu ia te fazer. Se a gente olhar o título a NTNB 2026, Gilvan, ela está dando IPCA mais 6,23 hoje, acabei de abrir. Então, uma parte dessa taxa é aumento, está precificando aí algum aumento da taxa Selic. Mas tem uma parte que é prêmio de risco, subiu bem por conta do prêmio de risco, e o risco fiscal. O investidor agora, eu acho que ele se depara com um grande dilema, que você tocou nesse ponto, que é prêmios elevadíssimos na renda fixa e um mercado acionário com muitas promoções também. O que o Gilvan faria? O Gilvan, pessoa física, o que o Gilvan faria numa situação dessa? Que ele olha a renda fixa, que tem uma taxa de retorno garantida se ele carregar até o vencimento, com prêmios muito atrativos, mas tem ali a bacia das almas que dá para ter aquele ganho exponencial com ações. E aí, Gilvan?
Gilvan faz que nem Gani, põe 5 milhões em cada produto. O lado de cada imagem é problema. O lado de cada imagem, não sei, mas o lado de cada imagem põe 5 milhões em cada produto. Do meu lado ou do outro, entendeu? O Gani, essa pergunta é muito boa e ela é muito subjetiva ao mesmo tempo. Por quê? A renda fixa é a estrutura básica do mercado. É o primeiro princípio quando a gente começa. Por mais que você que está aí querendo trabalhar no mercado financeiro, querendo investir, cara, o primeiro princípio de tudo é a renda fixa. Então, você vai ter que aproveitar isso. Só que a renda fixa, ela tem uma beleza, você pode ganhar algumas taxas muito interessantes se você sair no meio da vértice, antes da vértice ou depois da vértice, depende da taxa que você tem. Mas, por exemplo, você olha a Magazine Luiza, tinha um desconto de 80%, 85%, o cara subiu 30% numa semana. Os investidores começaram a aproveitar. Então, mesmo que você tenha um ganho elevado na renda fixa, você teria que ter ficado pelo menos um ano com esse papel para conseguir essa taxa. Ou já saiu alguma coisa antes, né, Alexandre, que são ali as curvas. Mas o mercado de ações oferece muita oportunidade. E o Alexandre foi muito feliz. O Gilvan dividiria, sabe? Eu acho que ele teria uma alocação tipo de 70% em renda fixa e 30% para renda variável para um cenário de 3, 5 anos. O Alexandre já me deu uma super questionada na última oportunidade sobre isso. Ele falou, mas quem vai comprar, Gilvan? Quem vai comprar? Até os volumes, né, Luísa, de bolsa tem caído bastante, mas eu acho que o cenário de bolsa vai acontecer usando um VAR do tempo, né, um intervalo de confiança. 2014, 2016 estava tudo depreciado, o mercado descontou muita coisa, de repente o mercado enxergou a oportunidade. Eu acho que a gente tem boas oportunidades no atual momento. Você tem local web, eu tenho falado muito isso aqui na hora, a gente tem os fundos de pensão, os fundos soberanos, comprando muita ação de papéis, aumentando suas participações em boas empresas. A gente tem papéis muito, muito legais como Pets, né? A gente tem papéis como Natura, a gente está olhando o Light a R$5 ou R$6, Senin 3 sofrendo por commodities. As pessoas lembram que o Ziminas já foi R$2 antes de ser um preço de 16. Eu acho que é um cenário de você pegar 30% dessa receita e olhar bons papéis, boas estruturas, faz total sentido. Tem muita coisa boa depreciada. Eu acho que é um 70-30, Gani. 70-30 é o que o Gilvan faria. 70-30. Lembrando que eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 10, né? Se eu fosse solteiro, eu acho que eu ia 100%. 90-10. 90-10, né? Mas o colégio está caro, né, Alexandre? Porra! Nem fala, mano. Nem imagina o colégio quadrilíngue da filha do Gilvan no Rio, mano. Quanto deve ser a mensalidade? Agora, Gilvan, essa atualização diária, né, de preços, aí, aumento da inflação, expectativa de alta de juros, deixa o investidor aí que comprou título de longo prazo, com prazo, né, muito preocupado, né? O que normalmente influencia nessa preocupação aí, né, e o porquê? Ô, Filipão, boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Queria agradecer a Marília, da Nord, né, e até a Lorena aqui da Orma, que estão fazendo bons conteúdos. Alexandre, eu queria muito a sua ajuda, que você gosta desse assunto, que é o seguinte: a gente enxerga algumas pessoas falando para comprar Tesouro IPCA, Isa, compra Tesouro IPCA 2050. A gente já viu isso, não quero comentar nome, tá, Gani? Nem Alexandre Cabral. Alexandre Cabral já sabe do que eu estou falando, tem muitos aí. Compra Tesouro IPCA 2050, que você vai ganhar dinheiro. Queridão, tá errado, né? E aí, cara, esse é um relatório muito bom. Mandar um abraço ao pessoal da Esparta Investimentos. Depois manda o Pix aqui para mim, tá? Fazendo essa propaganda de vocês aqui. Mas fizeram ali uma reportagem muito boa, Isa e Filipão, sobre o ganho de juros de médio e curto e longo prazo no Brasil. Um relatório maravilhoso, publicado no principal veículo de comunicação da Faria Lima, mostrando que o brasileiro tem ganhado, Filipão, nas taxas de 5 anos. Então, os títulos que têm apresentado maior rentabilidade aos investidores são os títulos com um intervalo de 5 anos, que a gente chama normalmente de IMA 5, né? IMA B5. Então, esses títulos, apesar da inflação, têm aproveitado muitos ganhos. E a Marília, da Nord, fez um relatório muito bacana. Cabral, eu queria que você falasse também sobre isso, porque o título de IPCA, que tem uma curva longa, ele é muito suscetível a algumas variáveis, inflação, dólar,
taxa de juros, prêmio de risco, estresse dentro da curva. Então, às vezes, o investidor que compra um Tesouro IPCA com vencimento muito longo, ele pode perder dinheiro no longo prazo. Então, os títulos de médio e longo prazo tem essa questão. Mas no Brasil, os títulos de 5 anos, nos últimos anos, têm dado um ganho. Isso está numa reportagem, no estudo da Sparta Investimentos, que eu gostei bastante. E a gente aqui na BMC, a gente é muito imparcial. Então, é legal que a gente pode falar do que é bom, o que faz sentido, sem uma preocupação. Gostei bastante disso. Ô, Gilvan, só para encerrar, mudando um pouquinho de assunto, qual que é o potencial? Não, pô, vou embora. Bom, já passou aí, quase 40 minutos, é que o tempo passa muito rápido aqui quando você muito vem, rápido. Né? Resenha é boa. Papo muito bom, resenha é boa. Queria falar da Eletrobras, qual que é o potencial que o investidor tem visto aí na Eletrobras pós-privatização? Analistas têm observado perspectiva aí de valorização de até 60% nas ações da elétrica, fruto aí de cortes de custos e ganhos também de eficiência pós-privatização. Como é que tá? Cara, eu podia imitar o Neto, né? Não vou imitar o Neto daquele programa esportivo, porque senão vou perder minha audiência aqui. Mas eu quase imito o Neto para falar essa. Mas vou ser educado e técnico, vou falar de Warren Buffett. Warren Buffett disse que ele tem que comprar uma empresa que qualquer idiota possa tomar conta e que você, quando compra uma empresa, compra gente boa que lidera a empresa. Cara, ontem aconteceu uma coisa muito boa. Wilson, eu estou imitando o Neto. Um beijo para você, Wilson. Isa, uma empresa boa é muito bem gerida por pessoas. O Wilson, que estava tocando o Gani, esqueci o nome da empresa, que era a antiga BR Distribuidora, Vibra. O Wilson, que era o presidente da Vibra, ele voltou para a Eletrobras, conheceu a empresa, fez todo um trabalho de sanear a empresa. Então, independente da valorização, o que eu tenho que defender para a nossa audiência é quem vai fazer a valorização. Quem são as pessoas que irão fazer a Eletrobras voltar no patamar. Então, eu queria mandar um abraço para o Wilson, que é o novo presidente da Eletrobras, que saiu lá da Vibra e veio, mas para quem não sabe, todo o processo de sanear, de estruturar, de preparar a Eletrobras para o momento atual foi construída pelo Wilson. Então, eu fico muito feliz e sei que um bom gestor vai criar uma boa rentabilidade, uma boa rua para os investidores. Então, a Eletrobras, a beleza dela está na gestão que ganhou um grande peso. É a minha interpretação, não sei se o Alexandre e o Gani me acompanham. Eu botei FGTS em Eletrobras e vamos embora, né? Eu tenho bloco, não pude. Mas você não pôde por causa da hora, mano? Né, a gente aqui não pôde, teve que tomar um bloco, eu não pude entrar. Mas foi um papel assim que eu falo para quem comprou. Rapidamente, Isa, já estou indo embora, Filipão. Foi um Deus nos acuda, né? Porque o papel chegou a 40, o Alexandre Gani. Várias pessoas fizeram ali o IPO, tomaram 1 milhão de empréstimo ali, e a oferta veio 100%. Então, tinha gente que tinha 1 milhão para liquidar de Eletrobras e não tinha caixa. E aí a empresa caiu muito, mas hoje já está R$ 44,00, é um papel com muito potencial. É isso aí, concordo plenamente. A gente deu call aqui, né, dizendo que era uma boa, né? Eu vi isso, o call foi ótimo. Quer dizer, a gente não. Isa, põe do lado. Porque, né, voto, tá né, eu tenho CNPI, então dei call aqui dizendo, mas não comprei. Gilvan, é sempre um prazer. É sempre um prazer conversar com você, Gilvan. Eu que agradeço mais o carinho. Obrigado a vocês aí, parabéns, Isa, obrigado pelo carinho, Filipão. Gani, sua benção. Cabral, valeu, sua benção. Fica com Deus, um abraço, tchau. Valeu. Abraço. Valeu, Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama, conversando aqui com a gente, tá, do BMC Market.